A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para iniciar um programa novo. E aqui na mesa tem os participantes. O pastor Luiz Eugênio, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Fabiano, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pastor Douglas, Paz do Senhor. paz do Senhor. O nome desse novo programa é a história dos mártires. Então, todos vão ver os créditos de cada um aqui e nós vamos falar de alguns mártires ao longo da história. Vamos começar pelo pastor Luiz Eugênio. Isso. Vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus para poder situar no contexto e no tempo, né? Vamos ler aqui sobre Hebreus 11. Vou ler a partir do verso 36, que diz assim, Hebreus 11, 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas, cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Isso aqui é o texto de Hebreus, né? Gostaria de ler também esse texto de Apocalipse, que fala sobre a igreja de Esmirna, que é a igreja do sofrimento, né? Que diz aqui, Esmirna, Apocalipse 2, 10, assim: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejas tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui eu queria fazer um breve comentário sobre esse texto de Apocalipse, que fala das 10 perseguições, são os 10 imperadores que perseguiram a igreja, as perseguições maiores, né? Tem alguma variação de nome, mas é mais ou menos isso. O primeiro imperador foi o Nero, o segundo Domiciano, o terceiro Trajano, o quarto Marco Aurélio, o quinto Sétimo Severo, o sexto Maximiliano, o sétimo Décio Sétimo e Valeriano, que os dois foram juntos aqui, né? E o oitavo Aureliano, o nono Diocleciano e o 10º Galério. Pode ter alguma variação de nome, mas que teve momentos que tinham mais de um imperador, né? Então pode ter alguma variação. Agora, reportando ao texto aqui de Hebreus 11, eu gostaria de lembrar que o seguinte: o texto fala que teve alguns, Deus diz, alguns foram apedrejados, Hebreus 11, 35 diz primeiro, alguns sofreram escárnios e açoites. Isso aí tem muitos que sofreram açoites, né? Você vai ver, o apóstolo Paulo sofreu açoites várias vezes. Aliás, o açoite tinha aquele negócio de podia só 40 açoites, dava 39, depois parava, dava 39 não, porque são... Então, vários servos sofreram açoite. Fala que também de servos sofreram 35, sofreram açoites e cadeias e prisões. Paulo foi preso e outros também foram presos. Você vai ver outros irmãos na história que também foram presos pela sua fé, né? Você vê aqui que também o texto diz também, andaram vestidos de prisões, e diz, foram apedrejados. Apedrejado tem alguns textos bíblicos, pessoas foram apedrejadas. Mostra Nabote foi apedrejado. Em 1 Reis 21, 13, mostra que ele foi morto apedrejado porque ele não deixou, não vendeu sua vinha por de um momento a herança dos pais, a herança da bênção dele. Não vou vender minha bênção, não. E ele foi apedrejado. Estevão morreu apedrejado, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, em Atos 7,59, foi apedrejado, morreu de joelhos, em oração, né? Aí tem um caso também aqui, o texto diz sobre apedrejados, fala também sobre aqueles também que foram cerrados. Segundo o Talmud de Jerusalém, fala que quem foi cerrado ao meio foi Manassés. Ele fez isso com o profeta Isaías, né? Não tem na Bíblia, mas a história retrata que quem foi cerrado ao meio foi Isaías, o profeta Isaías. E tentados, vários foram, as tentações estão aí até hoje, né? Mortos ao fio da espada. Morto ao fio da espada, diz aqui, lembrando de quem? Tiago,
Atos 12:2 fala que Tiago foi morto ao fim da espada. Não só ele, como teve outros também que morreram ao fim da espada, né? Fala também aqui, eu estou falando um texto de Hebreus, né? Morto ao fim da espada, e fala que andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras. Quem vestiu de pele de animal foi Elias, né? 1 Reis 1:8 fala de Elias vestido dessa pele, né? 1 Reis 1:8. Também tem aqui desamparados. Desamparados, os profetas normalmente viviam só na luta mesmo, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes, pelas covas e cavernas. Você vai ver o caso da cova, foi lançado na cova, Jeremias foi lançado na cova, né? Elias ficou na caverna ali, Elias ficou ali no momento fugindo de Jezabel, se escondeu na caverna. Então tem vários momentos que os servos sofreram pela sua fé. Agora, só uma pergunta que fica aqui para você que está nos assistindo, todos nós: a fé desses mártires, heróis da fé do Velho Testamento, do Novo e até o dia de hoje, a fé deles é diferente da nossa? A fé que veio, é uma fé diferente ou a mesma fé? O que irmão acha? É a mesma fé. É a mesma fé. Porque a fé vem da eternidade, né? Vai voltar com o homem para a eternidade, né? O apóstolo Paulo falou: acabei a carreira, guardei a fé. Mas vamos lá, eu passo a palavra para os demais companheiros agora para continuar. E pastor Luiz Eugênio, Bartolomeu, que foi um dos 12 apóstolos, a história fala que ele foi esfolado. Isso. E depois decapitado. Então, além ali das chicoteadas, fogo, cruzes, né? Isso está na Bíblia, né? Está na história. Está na história. Está na história que Bartolomeu... Exato. E ele disse que ele foi um grande evangelista, que ele foi para se pregar até na Índia, a Armênia, aquela região, e por... digamos assim, vaidade e a própria tradição religiosa que permitiu que Bartolomeu fosse esfolado e depois decapitado lá perto da região da Armênia. Como o pastor Luiz Eugênio falou, isso são histórias após os escritos bíblicos, né? Mas está em alguns registros históricos. Bom, estou aqui com os pastores Douglas e Fabiano. O pastor Douglas vai contar duas histórias aí envolvendo jovens, né, pastor? Pai do Senhor. Pai do Senhor, pastores, Pai do Senhor a todos. Eu gosto muito dessa história desses dois jovens. Um deles é sobre Eleutério. Eleutério viveu na época do imperador Adriano. Eleutério era um jovem assim, prodígio, né? Com 16 anos, ele foi chamado para o diaconato. E depois, entre 18 e 20 anos, ele foi ordenado ao ministério. E a fama dele começou a correr, e chega a informação ao imperador Adriano que havia um jovem pastor que estava prosperando. E Adriano, o que ele faz? Ele destaca 200 soldados, mais o general Félix, e manda ir buscar o jovem pastor. Só que teve um problema, pastor Luiz. Os soldados e o imperador e o general chegaram na hora do culto. Não do culto. E a história diz que eles cercaram a igreja e Eleutério estava pregando. E diferente do que imagino que acontecia, porque os soldados romanos eram ferozes, né? Félix dá o comando para eles aguardarem. E Félix fica de frente com o púlpito. E ele não interrompe o culto. A hora que encerra o culto, Félix entra para dentro da igreja e se coloca de joelhos. E aceita o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, como né, nos registros mostram que era proibido ser cristão, então muitos deles se convertiam e guardavam para si, né, essa experiência. Eles prendem Eleutério, o jovem pastor, e empreendem agora a volta para Roma. Né? E na volta, ele batiza quase todos os soldados que estavam com Félix. Que maravilha. Soldados? Os soldados também. Maravilha, hein? E quando Eleutério vai para Roma, o imperador reconhece, porque ele era da nobreza, era um jovem participante da nobreza. O pai de Eleutério havia servido no próprio império de Adriano como cônsul, e ele tenta, né, convencer o jovenzinho de abandonar a fé. E ele acaba resistindo a várias tentativas das torturas, né, aquelas maldades que eles faziam, e ele acaba sendo liberado. Passa algum tempo, eles vão atrás de Eleutério de novo,
e aí mandam mais um grupo de soldados. Nesse grupo de soldados ele batiza 608 soldados. Rapaz, o homem era... Não, era cheio do Espírito mesmo, Santo, né? Evangelista. Mas depois chega o momento dele ser martirizado, ele foi decapitado, né? O que me chama a atenção na experiência de Eleutério e da outra experiência que nós vamos contar é essa segurança que eles tinham no Senhor, né? Eles viam o invisível. Era uma fé genuína, uma fé que eles não aceitavam a troca, a ênfase do espírito de sabedoria, né? Eles escolhiam a eternidade e preferiam isso do que negar sua fé. E uma outra experiência interessante, pastor Ian, é da jovem Martina. Só vamos registrar que o Adriano, o imperador Adriano, o reino dele foi de 132 depois de Cristo. Adriano, né? Que foi o imperador que perseguiu o Eleutério. Exatamente. E depois nós temos no império de Alexandre Severo, ou Alexandre Severo, essa experiência da Martina. Martina era uma adolescente. Ela era de um lar que os pais eram convertidos, eram cristãos, mas ela se torna órfã e os pais deixam para ela muitos bens. E ela começa a ajudar os pobres. Isso começa a incomodar o império. E o império fala assim, isso é um comportamento de quem é cristão. Quem faz isso é cristão. E começa a desconfiar e chama Martina, uma jovenzinha. Né, os registros dizem, uma jovem frágil, 13, 14 anos ali, uma adolescente, e também é levada para negar sua fé. E da mesma forma que nós encontramos esses irmãos, ela não abre mão da sua experiência. E o interessante, pastor Luiz, que ela dá um testemunho, quando ela é tentada a desistir, ele pergunta assim, onde você aprendeu isso? Eu aprendi nas escolas bíblicas, porque os pais deixaram... A maior herança que os pais deixaram para ela não foram os bens materiais, mas foi o ensino, né, a doutrina, a esperança em Jesus. E ela também é martirizada durante o império de Alexandre Severo, também por decapitação. Isso é interessante porque adolescente é uma fase que muitos pais enfrentam aquela luta no lar para doutrinar, para ensinar, mas não deixe de levar seu filho à escola bíblica, né? Que a escola bíblica, o ensino está ali, né? Existe momentos da vida, criança, adolescente, que marcam a vida da pessoa, que onde ela fica. Eu lembro de Daniel lá no Império Babilônico, ele falando assim, eu louvo ao Deus dos meus pais, né? Glória a Deus. Os pais dele. E eu sempre lembro também de outro fato também importante bíblico também, gosto de lembrar, de Manassés. Manassés, ele foi um rei perverso, mas o pai dele foi um servo de Deus, né? Deve ter ensinado a adolescência na criança dele, deve ser um servo de Deus. Quando ele passou a aflição, que ele foi um rei, dos piores reis de Israel, ele lembrou do Deus dos pais dele também. Então, a herança, esse caso aí dessa menina... Martina. A Martina, né? Martina. Adolescente, mas... Rapaz, firme. Mas nós temos adolescentes assim. Temos, graças a Deus. Não, pastor Luiz. Inclusive, eu estou aqui hoje com esse livro aqui, porque meu filho, adolescente, falou assim, pai, você está estudando sobre margem da fé, tem uma coisa aqui que você precisa ler. Então, eu comprei lá no Manaim. Menino estão sabendo demais. Já está sabendo aqui. Pastor Luiz, nós tivemos uma experiência mais ou menos uns 10 a 12 anos atrás. Eu estava diácono. E no meu grupo de assistência tinha uma senhora e o seu esposo, um excelente esposo, ele acompanhava a irmã em todos os cultos e até reuniões de grupo de assistência. Só que ele era ateu. Ele era um ancião de dias, ele tinha mais de 80 anos. E um dia no culto, o pastor trouxe uma mensagem sobre os heróis da fé. Contou vários testemunhos, falou sobre as experiências e tudo mais que nós estamos tratando aqui. Ao final do culto, esse senhor estava em prantos, porque ele ficou impressionado com a fé dos irmãos. E naquele dia, naquele culto, ele se definiu para o Senhor e se batizou. Glória a Deus. Foi uma experiência extraordinária. Maravilha. Ou seja, o testemunho que acontecia nos anfiteatros, né? Tanto o Coliseu em Roma, o de Verona, que moviam também tantas conversões, o testemunho desses irmãos também operam até os dias de hoje, né? Agora tem que lembrar, Ira, que eu acho que nessas perseguições, nesses mártires que sofreram, né? Morreram pela fé, nós vamos falar muito aqui desses 10 perseguições que houve, né? Ele falou do imperador, o Adriano e o Alexandre Severo. Alexandre Severo. Alexandre Severo. Agora tem que lembrar o seguinte, as 10 perseguições que fala em Esmirna,
é o que nós vamos mencionar aqui nesse início de programa sobre essas 10 perseguições. Evidentemente teve muitas outras, né? Mas eu queria lembrar aqui também, a primeira perseguição foi de Nero, né? Sim. Nero foi um imperador tão perverso, o seguinte, que Nero, eu me lembro que o pai dele, a mãe dele, Agripina, né? O pai dele, Agripina, seu pai, Gneu, né? Gneu, alguém parabenizou quando nasceu Nero. Parabéns pelo filho que você teve, Nero, aí. Aí alguns historiadores contam o seguinte, quando parabenizou, ele falou, o quê? Não tem nada para dar parabéns ao nascimento do meu filho, não. Um filho nascido de mim, ou seja, o Agneu, de Agripina, você está esperando que vai ser boa coisa? Isso aí, inclusive, eu achei interessante, ele falou, sabe o que ele falou? Vai ser uma calamidade para o Estado um filho desse. Olha só o que o pai já achava, né? Agora, o Nero, tem muitas histórias de Nero, esse primeiro imperador que começou a perseguir a igreja foi no ano 67, né? 62... Ele viveu de 54 a 68, o império dele, né? 54 a 68. Isso. Mas em 62, Tiago já morreu no império dele. Mas que ele põe fogo, e que alguns questionam, já foi em 64, né? E depois ele põe a culpa nos cristãos. Então, ali para 65, 66, que começou a perseguição de fato, né? É interessante que algumas pessoas contam que Nero, enquanto ele tacou fogo em Roma, estava pegando fogo na cidade ali, né? Ele estava tocando o violino dele. Aí, na verdade, não é o violino, tocava a lira, porque o violino foi inventado 1000 anos depois, certo? Não precisa falar que é violino, um negócio... Romantizando, né? Romantizando a história. Os historiadores... Mas que ele tacou fogo é verdade mesmo, tacou fogo agora. Ele, na verdade, é o seguinte, era um homem que... Rapaz, o imperador Nero, ele gostava de elogios. O homem gosta de elogios, né? Aí, ele tinha aquele negócio de cantar, tinha aqueles festivais de música, ele cantava, sempre ganhava. Quem ia ganhar Nero? Ninguém ganhava Nero, né? Aí se não ganhasse... Aí diz que ele falava que tinha uma voz muito boa, a voz dele era fraca, não tinha voz, coisa nenhuma, mas todo mundo votava, não, ele é o melhor cantor aqui, não sei o quê. Rapaz, tem umas histórias de Nero que é um negócio, mas esse homem foi um homem tão terrível que a história retrata que ele abriu a mãe dele para ver de onde que ele nasceu, né? O homem era um homem... aliás, sanguinário, todo tipo de sacrifício que possa imaginar dos cristãos ele executou. Ele não tinha dó de cristão, não, ele tinha um ódio enraizado ali. Agora, esse foi o primeiro do início da perseguição. Tanto é que ele matou Paulo e matou Pedro. Os 2 apóstolos morreram por ele, certo? A história relata aqui mesmo que foi durante a perseguição de Nero que Paulo morreu. E aí alguns falam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, alguns historiadores falam isso aí, né? Não sei. É interessante que o Nero ter matado o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, os dois grandes homens do cristianismo, foi Nero que executou os dois, né? Eu fui na prisão lá que Paulo, prisão Mamertina, né, que Paulo ficou os últimos dias antes de ser decapitado por Nero, e um lugar muito insalubre. As prisões, a gente vai ver as imagens aí, são um lugar muito insalubre. Agora tem aqui é só uma interrogação, né? Biblicamente não tem um registro que Pedro foi em Roma, porque lá na prisão Mamertina, vai ver lá, está escrito aí na prisão de Pedro e Paulo, né? Só que não há nenhum registro, que nem historicamente não tem uma coisa apalpável. A Bíblia não relata que Pedro foi em Roma e historicamente não tem nada apalpável. Tudo que tem são coisas de anos depois. Tradição, tudo é tradição. Tradição. Então, cada vez mais, quanto mais eu estudo e pesquiso sobre isso, mais eu penso assim, Pedro nunca foi em Roma. A tradição é que levou essa história, mas que ele foi morto por Nero. Ele estava lá para a região de Jerusalém, Antioquia, para aquele lado lá mais perto, na Judéia, e foi morto lá, porque a perseguição pertencia ao império, né? Então a perseguição foi até lá. Falando aqui com o pastor Douglas, a Martina, ela foi martirizada em 228. Eu só queria fazer a comparação, foi 23 anos depois da Perpétua e da Felicidade, né? Que foi em outra região, mas no Império Romano. Então, 2 jovens senhoras que morreram, né? Já foi contada essa história delas, e a Martina foi 23 anos depois, né? Já um outro
imperador, né? Uma foi pelo Séptimo Severo e outra, a Martina, agora pelo Alexandre Severo, da mesma dinastia Severo. Pastor Fabiano. Paz do Senhor, Paz do Senhor. Companheiros aqui. Hoje eu vou falar aqui sobre Justino Mártir, né? Me chamou muita atenção a história desse mártir da fé, porque ele recebeu esse título por negar a blasfemar a experiência que ele teve com o Senhor, e também por ser um dos primeiros apologistas cristãos. Justino, ele era muito intelectual, muito inteligente, e ele buscou nas filosofias, foi para a escola do estoicismo, escola de Pitágoras, Platão, Aristóteles, e nenhuma dessas escolas satisfez a vida dele. E tanto é que ele se converte, a história relata que ele se converte numa praia, na beira de uma praia, quando um velho sábio lhe apresenta ali a sabedoria de Deus e de Jesus, e ele ali declara na praia ali a fé cristã. E ele toma partido ali de imediato, ele já fala: uma chama aqueceu meu coração, eu não posso negar essa verdadeira fé cristã. E dali ele seguiu essa fé até a sua morte, né? E Justino, por ele ser, mas ele não tirou, pastor Luiz, a sua toga de filósofo. Né? Não, ele era filósofo. Ele era filósofo. Continuou filósofo. Ele continua filósofo. Mas ele tem uma coisa interessante, porque ele era, por ser inteligente, por ser intelectual, Justino, ele era muito ousado. E essa ousadia o fez também levar à presença das autoridades, dos governadores. Em certo momento, uma alta serva ali, uma alta mulher da classe romana, já entediada com o seu casamento por seu marido, tanta imoralidade do marido, ela resolveu terminar o casamento. O marido, furioso, junto com o dono da cadeia, que eram amigos, levaram ao prefeito. O prefeito mandou prender o pastor dela, Ptolomeu. E com isso, só por ser cristão. Com isso, Justino, indignado com aquela injustiça, ele começou a criticar, né, a vida do prefeito. E aí agora o prefeito falou assim: então você também vem para o tribunal aqui. E o governador, o prefeito, agora um outro prefeito que foi quem o interrogou foi Júnior, o nome dele é difícil. O Úrbico foi o primeiro prefeito, mas o dele foi o Júnior Rústico, que foi quem interrogou Justino. E ele fala com ele assim: mas que fé é essa que você professa? Isso é a fé que eu recebi de Deus Pai pela vida de Jesus Cristo. E ele fala no final, sim, que ele não poderia deixar de reconhecer o poder profético das profecias de Jesus. Você vê que aí a gente já via até a trindade, né? Justino falando da trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Justino, ele foi interrogado pelo prefeito, e no final do interrogamento, o prefeito falou assim: então você supõe que você vai para os céus? Eu disse: não só suponho, eu tenho a certeza absoluta que vou. Muito bom. E aí a gente entra também na verdade absoluta, né? Quando ele teve uma experiência lá na beira da praia, onde a vida dele foi alcançada pelo Espírito Santo. O único problema só é que ele não abandonou a filosofia dele, né? Porque ele gostava tanto de filosofia. Ele era filósofo. Ele, como diz o pastor Gideutino, não abandonou o manto de filósofo dele. Ele tinha o manto de filósofo que ele guardava. Porque, na verdade, o Justino, qual é a questão dele? Ele queria convencer outros da cultura da época que o cristianismo era a melhor filosofia que tinha, certo? Era a melhor filosofia. Então, ele achava no cristianismo uma filosofia de vida, uma forma elevada de filosofia. Né? Exatamente. Ele tinha seu lado bom, tanto é que ele morreu por isso. Não morreu, não negou a fé. Mas um grande problema que tinha, pastor Luiz Eugênio, é que o Império Romano, ele tinha uma coisa muito séria, Douglas. Ele não era só negar a fé, tinha negar a fé e adorar o ídolo dele. Acender o incenso aos deuses romanos. Então não era só negar, era negar e adorar o Deus do imperador. Ao Deus do imperador. Ele era tão inteligente que o prefeito pergunta a ele: mas que ensinamentos professa? Eu procurei saber de tudo, mas a que eu professo é a fé cristã. Porque ele é inteligente, ele era filósofo.
Mas ele também não negou sua fé diante dos homens, guardou sua fé até o final. Morreu ele pela morreu no ano questão 165 ali no Império de Marco Aurélio, né? O filósofo sozinho tinha os valores não morreria, dele, né? Justinho tem os valores dele. O problema dele é que ele... tem muitas pessoas que a gente vê que tem valor. A questão, às vezes as pessoas pensam que nós somos contra a filosofia. Não somos contra a filosofia. Somos contra a mistura da filosofia com a fé, né? Que Justino achava que era normal isso, ele viveu dessa forma. Nós somos contra porque, se você analisar, a filosofia é dessa vida, são coisas dessa vida. A fé é coisa da eternidade, diferente, um de baixo outro de cima. Então, a pessoa ser filósofo, nós temos pessoas no nosso meio, como o pastor Gilberto fala muito bem, nós temos 200 quantos milhões no Brasil, todo filósofo, tem esses filósofos aí, né? E uma frase que o pastor Gilberto fala muito, que eu gravo, né? O conhecimento não ocupa espaço, o saber não ocupa lugar, né? Mas você conhecer, tudo bem, mas o que ele preservou foi a sua fé em Jesus, né? Por isso que ele é considerado hoje um mártir da fé. Pastor Fabiano, tem a história de um médico aí, hein? Alexandre o médico, esse mártir, ele era médico ali na Frígia, né? Ficou muito tempo na Gália. E a pregação dele era de bom grado ali, que ele encorajava os cristãos a permanecerem na fé, né? Muitos iam jogados às arenas, às feras, e por ele ser ele incentivador de quem estava ao lado dele, porque ele, como médico, né? Ele cuidava do povo, e nisso o governador descobriu e falou assim: quem você é? Eu sou cristão. Só por isso, ele falou assim: então você vai ser jogado às arenas, né? Às feras. E ele foi junto com Átalo, um outro mártir da fé. Uma coisa interessante, pastor Eres, que o Alexandre, o mártir Alexandre, médico, ele foi jogado ali junto com Átalo. Átalo foi acorrentado, preso à cadeira, né? Isso na Cesareia Marítima, né? Isso. Mas Alexandre, ele não abriu sua boca. Uma coisa interessante que registra a história. Ele não abriu sua boca, ele manteve-se na comunhão com Deus. Átalo já exclamou em latim: olha o que eles fazem conosco, nós não somos do pagãos, nós não somos nada disso. Mas quem é o Deus? E pergunta para ele: quem é seu Deus? Deus não tem nome, como os homens têm. Mas Alexandre não, Alexandre permaneceu calado, quieto, mas na comunhão com Deus, sabendo que ele receberia o galadão da vida dele, né? Esses homens, a fé deles era... Aliás, tem que lembrar que esses cristãos, você falou muito bem, Ian, que as pessoas eram condenadas, primeiro, porque não adoravam o Deus do imperador, as estátuas, as imagens que levantavam, e também existia muita coisa também de denúncia anônima contra cristãos que eram presos, eram torturados, tudo, né? Mas assim, o Alexandre, o médico, o imperador da época era o Séptimo Severo. Isso. E ele era da região da Cesareia Marítima, que era uma base do Império Romano em Israel. Era tipo uma capital, um consulado de Roma. Desde o tempo de Jesus, Cesareia Marítima era uma base do Império Romano na região de Israel. Então Alexandre o Grande, em 251, ele foi morto ali na arena, tinha uma arena grande em Cesareia Marítima, e o imperador é Sétimo Severo. Sétimo Severo, tem alguns historiadores, né, que tem essa linha romana, querem defender que ele não foi tão mal assim, mas ele decretou a lei de perseguição. Todo aquele que se convertesse ao cristianismo ou ao judaísmo era para ser denunciado que seria morto. Então, teve lá o caso da Felicidade da Perpétua, foi para o Sétimo Severo, e Alexandre, o médico, também foi durante o império do Sétimo Severo. E tem também, o pastor Edson, que foi Potino. Vou falar só um breve relato sobre Potino, porque ele era idoso, né? Ele tinha 90 anos, e quando ele foi levado ao governador, o governador perguntou assim: mas qual é esse Deus que você professa? Ele falou assim: se você buscar com discernimento, com sabedoria, você vai conhecer. Eu vejo assim, na sabedoria de um idoso, como buscar a Deus. Olha, não é de qualquer jeito, não. Ele queria conhecer qualquer... Não, se você buscar com discernimento, com sabedoria, ele vai se revelar a você.
Interessante esse testemunho de Potino, Potino. né? Pastor Luiz Eugênio, as conclusões, já passamos do nosso tempo aqui, as conclusões desse Eu queria episódio. só fazer uma conclusão seguinte, que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio sobre vós tentação, senão comum, tentação humana, né? Mas Deus é fiel que não permitirá que você seja tentado, além do que possa resistir. 1 Coríntios 10, 13. Às vezes nós sofremos tentações, provações. Muitos irmãos podem sofrer tentações, até provações, não talvez chegar à situação dos mártires, que sofreram todo tipo de tortura que você possa imaginar. Eles inventavam tortura nova, né? Inventavam de um jeito ou outro. Eu queria só, antes de concluir, nosso tempo está esgotado aqui, mas eu queria falar de uma legião urbana, legião chamada Tebana, de Tebas. Uma legião de soldados, 6.660 soldados. No ano 286, depois de Cristo, em Diocleciano, né, nessa época. O que aconteceu com esses soldados? Os soldados eram soldados cristãos. E aconteceu o quê? O imperador, o Maximiano, o imperador Maximiano, ele falou o seguinte, para eles, esse soldado devia assistir ali a cerimônia que teria ali para o Deus dele, determinou que aqueles ali deveriam também participar naquela cerimônia, tipo assim, servir e adorar aquele Deus ali. Esses 6.660 soldados, eram cristãos, não aceitaram aquilo ali. Aí o que ele fez? Ele separou 10 soldados. Vamos fazer uma tortura de 10 soldados e se os outros vão ceder. 10, os outros continuaram lá dele lá. Daqui a pouco separou mais 10. Ele viu que não tinha jeito de aqueles soldados recuarem. Eram cristãos, ele mandou aquele grupo de soldados que eles, já que eles não querem, nós vamos dar um jeito de vocês aí. Ele mandou os soldados dele executar aqueles soldados, a legião chamada Legião Tebana, que era de Tebas. 6.660 soldados foram executados porque eles não aceitaram renunciar à sua fé. Agora 6.600 soldados, de uma vez só. Então as execuções assim eram um negócio fora do comum. Então, mas a renúncia da fé, isso aqui foi em 22 de setembro de 286 depois de Cristo. 22 de setembro aconteceu esse fato. Então veja só, esses homens, coisas que muitas vezes nós nem sabemos o que aconteceu, mas um grupo de soldados desse porte ser executado pela fé. Teve alguma coisa grande ali, né? Nós temos irmãos hoje, policiais, são policiais federais, estaduais, municipais. Quanto lugar tem policial, tem irmão nosso que são soldados, né? Trabalham em exército e às vezes são subjugados a situações, né? E eu lembrei muito, sabe o que? Eu lembrei daquele Naamã, que ele se converteu e falou bem assim, eu vou estar se eu estiver no templo lá do Deus lá, lembra que eu não estou servindo a ele, não, sirva ao Deus de Israel. Se eu ajoelhar, né? Se eu ajoelhar, estiver ali, porque eu estou passando uma situação, a minha função exige isso, mas eu vou servir ao Deus de Israel, não sirva outro Deus, não. Não, a história conta que o soldado que levou Tiago, quando ele estava levando, ele pede perdão para Tiago. Ele se converte, né? E ele se converte e ele é decapitado junto com o Tiago. Ele aceita o Senhor, o soldado. Então essas experiências dos soldados são coisas maravilhosas, né? Na verdade, eles queriam que esses soldados, os tebanos de Tebas, que eles agissem contra os rebeldes, que eles falam, os rebeldes eram cristãos que não aceitavam. Mas o soldado está na mesma situação, não vamos agir contra isso, nós estamos na mesma fé. Já devia ter familiares, né? Entrou num conflito, né? Recusaram o sacrifício ao Deus lá que queriam que eles fizessem aquele sacrifício lá, não aceitaram aquilo e queriam que fizesse até juramento. Falaram, não, vocês não vão fazer, não. Nós servimos ao Senhor, certo? Rapaz, é impressionante. Agora, é importante falar sobre Diocleciano, o imperador, porque aqui já era ver que as conversões, elas se multiplicavam. E o Império Romano já não conseguia controlar tantas conversões. Diocleciano tem uma mulher chamada Zoe, o nome dela, Z-O-E, né? Zoe. O nome dela. Essa mulher era esposa de um carcereiro. O que aconteceu? Ela converteu-se através dos mártires que ela via. Ela era esposa do carcereiro, se converteu, essa mulher. Então, aconteceu muito e tem uma isso, história interessante, porque Diocleciano... E ela morreu também, viu? Ela morreu. O texto diz que ela morreu, foi pendurada numa árvore, né? Com fogo ali. Ela foi jogada ali no meio do fogo.
e o seu corpo lançado no rio, essa mulher, essa Zoe aqui, e atado numa pedra. E para que afundasse. Às vezes acontecia muito isso, eles queriam matar a pessoa, amarrava a pessoa numa pedra e jogar no rio. Essa mulher, esposa do carcereiro Zoe, ela foi executada, jogada dentro do rio e amarrada numa pedra. Sabe? Mas ela, esposa do carcereiro, se converteu e acontecia muito isso. Né? Agora, só para a gente entender, Diocleciano ele participou da última onda de perseguições, porque ele e Maximiniano, eles foram... Houve ali imperadores duplos. Não foi assim, um governava uma parte e outra parte. Eles governaram juntos e eles abdicaram juntos. Em 305, os dois resolvem deixar de ser imperadores e serem pessoas comuns. E aí eles colocam Galério e Constâncio Cloro, que é o pai de Constantino, então como dois Césares, para dar continuidade. E daí o Galério, que também foi um perseguidor, ele fica mais com a parte leste, e o Constâncio Cloro, o pai do Constantino, ficou mais com a parte ocidental. E olha só, Galério continuou com as perseguições, já o Constâncio Cloro já era um homem moderado. Agora, só lembrando que Diocleciano, o primeiro mártir que aconteceu aqui, por exemplo, foi esse mártir Alban, foi o primeiro mártir britânico, né? Sim. O primeiro mártir britânico. Albano. Alban, o nome dele é Alban. Ele foi o primeiro mártir britânico. Depois teve aqui também Vitor, foi o primeiro mártir na França, né? Boa família na França, gastou uma fortuna. Não sei se foi o primeiro mártir, mas eu estou situando assim na situação da Europa ali. Depois teve esse Timóteo, diácono da Mauritânia também, que foi também executado. Então, você vê que foram espalhando pelo mundo ali as perseguições, né? Foram as últimas... Mas depois não podemos falar mais detalhes como é que foram executadas essas pessoas. Hoje já adiantamos muito, mas só para concretizar aqui, então Diocleciano e Maximiniano, que nome difícil de eu soletrar, eles governaram juntos, eles abdicaram do império, colocaram Galério e Constantino Cloro como imperadores, isso em 305, e foi até 313 que daí assume o Constantino, porque o nome do pai do Constantino era Constâncio, e Constantino é o diminutivo de Constâncio, né? Então tem o Paulo, tem o Paulinho, tem o Constâncio e tem o Constantino. Então Constantino é o diminutivo de Constâncio Cloro. Mas esse episódio hoje nós vamos encerrar por aqui. Ficou muito rico. Tem muito assunto aqui. E tem muito assunto, é só o começo. Aqui, agradecer as participações aqui muito importantes. Pastor Douglas, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos. Um abraço. Alegria, estamos juntos. Pastor Fabiano, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos que nos assistem, os companheiros aqui da mesa. Uma alegria estar aqui presente nessa bancada. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, Pastor Luiz Eugênio. Pai do Senhor a todos, irmãos. Pai do Senhor a todos.